Renato Contaifer falando aqui. Quem está acompanhando a Semana da Liderança Office já me viu por aí, né? Estou também conduzindo as conversas aí com os líderes de manhã. Quem acompanha nosso podcast talvez já tenha escutado a minha voz por aí. E a gente já vai começar aqui para valer. Então, pessoal, ontem um dos slides da apresentação do Rafael, ele trouxe essa nuvem de palavras, né? Que na verdade é uma parte do resultado aí das pesquisas, da pesquisa que a gente fez com vocês, e apareceram todas essas palavras aqui, né, que falam sobre produtividade, sobre foco, sobre disciplina, a questão das reuniões, mas uma parte dessas palavras é justamente o que a gente vai dar um zoom aqui hoje em algumas questões, para a gente falar justamente dessa atualização do modelo de liderança que é proposto para as organizações nesse novo momento, nesse novo cenário que a gente tem. Então, a gente vai falar muito sobre a gestão das equipes em si e como isso impacta a forma que faz o trabalho funcionar ou não, o trabalho remoto, a motivação das equipes, o tão falado engajamento, né? Talvez essa foi uma das palavras que a gente mais ouviu recentemente aí, quando a gente pergunta, né, sobre os desafios, ou as pessoas também dizem para a gente. E nas nossas conversas também, diariamente, a gente conversa com empresas, a gente recebe mensagens, e dentro no conteúdo dessas mensagens e dessas conversas está muito em torno disso. Mas como criar o engajamento à distância, como manter a equipe motivada remotamente, as pessoas não engajam, elas fazem só o que foi pedido e olhe lá, às vezes dão um sumiço, eu não sei se as pessoas estão se dedicando o suficiente dessa forma, trabalhando de casa à distância, eu preciso ter as pessoas perto de mim para manter o controle. E hoje a gente vai explorar diversos motivos aí do porquê que o trabalho remoto muitas vezes não funciona em grande parte das equipes. Que motivos são esses que contribuem para que isso aconteça e também como que a gente pode transformar isso a partir de uma nova visão sobre o modelo de liderança que a gente traz na cultura da nossa empresa. A gente tem a tendência a achar que as pessoas não têm maturidade suficiente para trabalhar à distância, né? Talvez vocês já tenham ouvido isso também. O meu time não tem essa maturidade para trabalhar assim, as pessoas não são maduras o suficiente para ter um modelo assim, onde elas têm muita liberdade. Então, será que trabalhar sem a supervisão é tão diferente a pessoa trabalhar com a supervisão ali física, né, do olhar ali de perto, estar perto, e ela trabalhar, por exemplo, sem essa supervisão direta? O que é que faz a gente confiar em alguém? Será que o que faz a gente confiar em alguém é ter a pessoa ali na nossa frente, em carne e osso? E aí a gente vai começar a explorar um pouco de o que está por trás disso, né? O que está por trás desse medo, dessa preocupação, dessa crença, o que é que isso representa. E quando a gente vai para o ambiente do trabalho remoto, é como se fosse uma grande lupa em cima da nossa empresa, porque a gente deixa de lado todos os aspectos que eram mais materiais, né, materializados, então o próprio escritório em si, as experiências que a gente cria em torno desse escritório, as nossas relações com as pessoas, as nossas rotinas, o espaço que a gente ocupa ali, os almoços que a gente tem junto, as atividades, eventos, as conversas de corredor, as nossas relações sociais também que acontecem no escritório, tudo isso é muito visível. E quando a gente tira esses aspectos que são mais materiais, é interessante como o que estava mais invisível, ou que não estava tão aparente, vem para frente, assim, a gente consegue ter uma visibilidade de coisas que talvez a gente não enxergava, seja porque no escritório a gente consegue empurrar algumas coisas ali para debaixo do tapete, ou porque mesmo de forma inconsciente a gente deixa mascarado alguns aspectos que são mais subjetivos, que são mais imateriais mesmo. Mas é interessante que quando no ambiente remoto a gente não está vendo as pessoas, a gente não sabe onde elas estão, muitas vezes a gente não sabe se exatamente naquele horário ela está ou não está, o que sobra disso tudo, né? A partir do momento em que a gente está ocupando espaços de trabalho que não são mais físicos, os espaços de trabalho são digitais, o que é que sobra? E o que é que a gente faz a gente ainda ter esse sentimento de pertencimento e faz a gente ter o mesmo tipo de relação que a gente tem quando tá junto fisicamente, mas agora a gente está fora. E essa frase diz muito sobre isso, que é uma grande verdade. O trabalho remoto ele é essa lupa e também esse amplificador que mostra
muito qual que é a cultura da nossa empresa, do que se trata, né? Então, essa lupa mostra que o que é bom fica super visível, que realmente é bom, e fica, às vezes, até melhor, e o que é ruim fica super visível também, que é ruim. Então, isso vale para qualquer adaptação do meio físico para o meio digital, né? Mesmo na transformação educacional que a gente está vendo, é uma outra discussão que não é o foco aqui, mas a gente também vê isso, né? Que às vezes são coisas que já estavam presentes ali, mas não estavam visíveis no ambiente presencial, e quando a gente vai para o digital é muito rápido que tudo isso fica transparente. E essa acaba sendo uma ótima oportunidade também para a gente refletir sobre as nossas relações, né? Que tipo de relações que a gente cria? Qual que é a base da relação que a gente cria com as pessoas que trabalham com a gente na nossa equipe? Se a gente tem tanto medo de que as pessoas trabalhem sem essa supervisão, de que as pessoas trabalhem sem a gente conseguir olhar para elas, o que é que acontece que deixa a nossa confiança tão abalada assim, né? Qual que é a nossa relação no final das contas ali? Por que a gente tem essa preocupação? Então, essa reflexão sobre o tipo de relação que a gente cria na nossa empresa é uma primeira reflexão que já leva também a conectar com um dos principais erros aí, os mais comuns, eu já vou jogar aqui. Um dos principais problemas que fazem o trabalho remoto não funcionar na maioria das equipes é já ir direto para as ferramentas. É já ir do ambiente presencial, que ele era pautado por uma série de experiências, de uma série de relações que a gente já estava habituado, de rotinas, de hábitos, e dessa parte que é, de certa forma, imaterial, mas ela se materializa no ambiente físico. Quando a gente vai para o trabalho remoto, uma solução dessas soluções aí me parecem mais intuitivas é o quê? Precisamos das ferramentas que vão fazer a gente conseguir trabalhar à distância, e a gente vai começa direto a procurar as ferramentas. Isso aconteceu muito agora, especialmente no início de março aí, que a gente passou por esse momento ali da pandemia, que foi o trabalho remoto implementado da noite para o dia, né, de urgência, todo mundo indo trabalhar de casas, várias organizações que não estavam nem contando com isso, nem planejando nada do tipo, já teve que ter as pessoas em casa sem nem poder nem pensar muito, porque foi algo realmente muito imediato. E esse momento é o momento que a gente acaba adotando essas soluções que parecem intuitivas e óbvias. Então a gente instala ali uma série de aplicativos e instala e configura aquele ambiente, né, para as pessoas utilizarem algumas ferramentas para a gente poder lidar com as pessoas agora nesse novo terreno, que é a distância. Mas o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente está atropelando toda uma questão que está rolando por trás, né? As pessoas muitas vezes estão sem as condições adequadas para fazer isso acontecer, estão sem os recursos adequados, a nossa equipe às vezes não tem esse suporte, e principalmente a capacitação necessária para operar dessa forma. E como a gente viu ontem na primeira aula, operar dessa forma não é simplesmente instalar as ferramentas e mandar as pessoas para casa. A gente precisa pensar e se comportar diferente. O ambiente digital, ele é aparentemente muito semelhante ao ambiente físico, mas aqui é como se fosse um outro terreno onde a gente se comporta de uma outra forma para que a gente seja eficiente. A gente pode até se comportar da mesma forma, mas aí a gente pode também cair já no segundo problema. Por que o trabalho remoto não funciona em grande parte das equipes? Justamente porque a gente está com a mentalidade do escritório. Se a gente está com a mentalidade do escritório, a gente tem essa tendência de querer imitar o ambiente físico, mas no ambiente digital. E aí a gente começa a ter um grande problema, porque a gente cria mecanismos para reproduzir o ambiente físico. E aí o que gera? Quando a gente faz isso, a gente tem, por exemplo, o controle de presença, o controle de horas, e fora muita criatividade aí que as pessoas têm, né, para, de certa forma, tentar criar essa proximidade, super entre aspas, proximidade. Então, por exemplo, deixar as câmeras ligadas durante o dia de trabalho. Vamos todo mundo deixar a câmera ligada o dia todo, assim a gente olha ali na tela e vê que tá todo mundo lá, e a gente tem aquela mesma vibe ali do escritório, tá todo mundo. Ou então, às vezes, a chamada é só de áudio. Vamos fazer uma chamada de áudio, a gente deixa ela aberta ali o dia todo, e aí você pode falar com a pessoa, você só começa a falar, ela já te escuta, a gente tem aquele barulho do escritório, e aí a gente vai criando mecanismos que, sem querer, eles estão, na verdade, trazendo controle do que criando essa proximidade. É claro ali que na primeira semana, a gente não estava contando com isso, a gente de uma hora para outra foi para esse ambiente, às vezes é natural, vamos ficar bem próximo, bem presente, para ver que está todo mundo aqui. Mas adotar esse tipo de prática como sendo
o modo de operar uma equipe, de gerenciar e liderar uma equipe remota, acaba levando a práticas super questionáveis, como, por exemplo, softwares também que ficam tirando o print da tela da pessoa de tempos em tempos. Então, você está digitalizando um controle que muitas vezes ele é feito nesse escritório, né? E aí vem lá a lupa do trabalho remoto, aquela lupa que deixa tudo visível e revela que, na verdade, a gente está operando sob a ótica do chamado PCC, né? Que é um modelo de planejamento, comando e controle. Esse modelo ele é super famoso, inclusive ele funcionou muito bem para as empresas, principalmente lá no século passado, e ele foi responsável aí por estabelecer essas hierarquias, por garantir a produtividade, o controle de qualidade, a produção, fazer aquela máquina ali cada vez girar de uma forma mais redonda, né, os planejamentos cada vez mais certinhos e tudo muito bem organizado para ser executado, e a gente só fica ali monitorando a qualidade daquela como que a gente fica controlando como que essa produção está acontecendo, né, e garantindo que está tudo saindo direitinho lá no final dessa linha de produção. E essa lógica acabou que ela moldou o mercado até pouco tempo atrás, e muito comum na indústria, né, e também em diversas organizações, porque a gente também veio de um modelo até escolar aí, muito baseado em comando e controle. Mas por que que isso não funciona mais, né? É importante a gente dizer que esse aqui, definitivamente, quando a gente fala do trabalho remoto, não é um modelo de liderança desejável, porque ele não funciona. E alguns motivos por que ele não funciona. O próprio mundo, né, mudou rápido demais. O mundo agora, ele não tem mais essa previsibilidade que a gente tinha para poder planejar, fazer planejamentos gigantescos, às vezes planejamento de 5 anos, de 3 anos, de 2 anos, e já está tudo ali desenhadinho, é só executar e controlar para que tudo aconteça da forma que a gente planejou. Agora a gente vê um avanço exponencial da tecnologia, né? Então, até falando de trabalho remoto, coisas que a gente nem imaginava estar fazendo há pouco tempo atrás, agora a gente já tem. E toda a tecnologia em geral, em torno da internet, em torno de diversos outros tipos de tecnologia que estão aparecendo a cada dia e que acabam influenciando o nosso comportamento, influenciando nossos hábitos, influenciando todo o funcionamento da sociedade de uma forma muito acelerada. Os mercados também super imprevisíveis, né? Um dia você tem um modelo de negócio que faz super sentido, daqui a pouco aquilo ali já não faz sentido porque já surgiu um outro tipo de solução que tornou o seu mercado, o seu negócio obsoleto ou algo do tipo. Então, essa imprevisibilidade sendo quase que uma constante. E a concorrência também cada vez mais descentralizada, né? Então, às vezes, as empresas gigantescas, né, que sempre reinaram, agora elas competem, às vezes, com uma startup que nasceu numa garagem ali, que tem uma garotada ali de 18 anos, de 17 anos, que está ali criando soluções ali de dentro do seu quarto e logo, logo aí brigando com empresas gigantescas, corporações enormes aí. E isso, até a própria concorrência torna tudo mais descentralizado. E os profissionais também, das novas gerações, e até não necessariamente só das novas gerações, mas profissionais também que estavam já há um tempo atrás no mercado, e respondendo a essa mudança, começando a valorizar também novas prioridades. Então, o que estava funcionando em termos também de gestão de pessoas e de contratação, de manter as pessoas na equipe, não necessariamente ainda funciona, porque as pessoas estão começando a valorizar também outras prioridades. E a gente está total num ambiente de incerteza. Vem aí, todo mundo se planeja, né, para um ano, faz ali o Réveillon, aqueles planos, todo o planejamento que a gente tem para o ano. 3 meses depois, vem um Covid aí da vida e simplesmente coloca os nossos planos por água abaixo. E quando a gente está num ambiente de tanta incerteza, a verdade é que os gestores, né, nós que lidamos aí com equipes e lidamos com gerenciamento de projetos e de pessoas, a gente fica com pouco repertório para lidar com essa incerteza. Porque a gente está acostumado a se preparar para tudo que vai acontecer, né? Então você se prepara ali para planejar da melhor forma para que aquilo ali realmente seja refletido nas ações ali, seja refletido no trabalho que a gente vai executar, né? A partir de um plano, a partir de uma organização, de um planejamento. Mas agora a gente está numa situação complicada, a gente está na incerteza. Muitos líderes tiveram que ir para um ambiente remoto no susto, porque não contavam com isso, as suas empresas não estavam se preparando para isso, e acaba que, de forma mesmo inconsciente, a gente recorre ao controle. E o controle não combina com o trabalho remoto, a gente acaba vivendo um certo conflito.
Mas esse conflito ele é mais profundo do que só o conflito ali do controle e dessa lógica da vigilância, né, das pessoas. A real é que tem um outro problema aí, que o buraco é um pouquinho mais embaixo até. Outra questão que impede que o trabalho remoto funcione em grande parte das equipes é a gente colocar esse controle acima do alinhamento. E a gente gera um desalinhamento de contexto que começa a causar esse conflito. Então, gestores e colaboradores e organização com interesses diferentes. Então, isso gera um conflito muito claramente. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, né? Será que os interesses da sua empresa, da minha empresa, da nossa empresa, os interesses das organizações são os mesmos interesses dos colaboradores, né? O colaborador ali ele tá atuando, no final das contas, buscando o mesmo que a empresa também está buscando, ou seja, eu te contrato, vem, né, a empresa falando, eu te contrato para você, o gestor, sei lá, o líder, eu contratando, né, eu te contrato para você me ajudar a realizar os meus sonhos aqui, né, meus sonhos pessoais, meus sonhos profissionais, né, você troca o seu tempo pelo dinheiro, né, a sua capacidade intelectual para que eu possa me beneficiar disso e realizar os meus sonhos pessoais e profissionais. Mas isso acaba que muitas vezes entra em conflito, né? Imagina o outro cenário contrário. Eu te contrato para juntos nós alcançarmos os nossos sonhos profissionais e os nossos sonhos pessoais. Então a gente coloca as pessoas no mesmo contexto. A gente precisa que as pessoas tenham o mesmo contexto para que elas consigam reproduzir esse mesmo interesse na prática ali do dia a dia de trabalho. Senão esse conflito gera certamente um problema que vai bater lá no engajamento, na motivação, naquelas questões que a gente trouxe ali no começo. Nessa gestão por contexto que eu estou falando aqui, o comando, né, do comando e controle, ele dá lugar à liderança, porque a gente não tem mais aquela previsibilidade, né, de simplesmente eu sei exatamente o que eu preciso dizer para as pessoas fazerem e simplesmente dar esses comandos ali e depois monitorar se está rolando. Na verdade, está todo mundo no cenário de incerteza, de muitas mudanças, um ambiente muito mais dinâmico, e aí os líderes têm esse papel de puxar à frente, dar a direção, dar confiança para as pessoas, estar líderes próximos das pessoas, né, aproximando também os relacionamentos para poder dar um suporte realmente de líder ali e puxar à frente e estar junto, realmente dando o exemplo e transitando na mesma incerteza, mas chamando para si também a responsabilidade das decisões. Então é muito mais um papel de líder muito mais amplo e muito mais profundo do que simplesmente o papel de comando. E o controle, ele dá lugar ao alinhamento. Não é sobre você ficar checando a rotina da pessoa o tempo todo, o que ela está fazendo agora, que tarefa que ela começou, que tarefa que ela terminou, quantas horas ela ficou ali, será que já... A gente olha muito para o micro, porque é uma mentalidade de controle, de garantir o controle de qualidade. Mas o papel do líder aqui é muito mais definir com transparência quais são os objetivos da empresa, os objetivos das áreas que estão dentro da empresa e até ajudar a definir os objetivos pessoais, os objetivos das pessoas, algo que não está previsto nesse modelo PCC. Aqui, a gente lida com todo mundo de uma forma muito similar, e agora no contexto tão amplo, né, tão diverso, a gente começa a lidar de uma forma mais particular também com as pessoas e ajudando a definir também objetivos pessoais para que as pessoas também engajem e criem uma cultura voltada mais à busca de objetivos que façam mais sentido. E especialmente essas novas gerações, né, que a gente tem ouvido falar, millennials e tal, tudo mais, cada vez mais as pessoas estão procurando trabalhar com alguém e não trabalhar para alguém, né? Um dos papéis mais importantes agora do líder nesse cenário é de contratar as pessoas certas, pessoas que querem realmente realizar, que podem te ajudar a realizar, porque elas também querem realizar, e aí, a partir disso, a gente dá essa transparência e confia nas pessoas. Então, contrate as pessoas certas e confie nelas, porque a gente precisa de um ambiente de confiança para que o trabalho remoto funcione, né? Um ambiente onde a gente sinta que a gente está trabalhando com alguém, que a gente não está trabalhando simplesmente para alguém que está ali acima, nos colocando diante de uma relação de poder que às vezes pode não gerar esse engajamento que a gente tanto espera. E aí a gente se questiona, será que a gente está criando esse ambiente
que estimula, né, essa confiança, favorece a confiança entre as duas partes, o líder que confia no colaborador e o colaborador que confia no líder. Então, é uma pergunta que a gente tem que ir aprofundando cada vez mais. Talvez eu esteja falando de coisas bem profundas aqui, mas é para despertar essa reflexão, porque às vezes a gente está vendo ali o desengajamento, falta de motivação, necessidade de ficar em cima da pessoa, mas às vezes as questões elas estão mais lá, a gente tem que cavar mais para entender a raiz desses problemas e por que isso às vezes interfere nessa nossa crença de dizer que o trabalho remoto não funciona. E a gente parte para mais um problema que impede o trabalho remoto de funcionar, né? A gente está falando aí sobre trabalhar por resultados, avaliar o progresso, mas será que a gente tem esses recursos para avaliar o progresso, o resultado do trabalho, para realmente fazer isso funcionar de uma forma mais saudável? O microgerenciamento, ele não funciona bem para nenhuma das partes. Se a gente microgerencia, o líder vai ficar ansioso, preocupado, vai ficar ocupado pra caramba, porque se você tem que ficar controlando as pessoas e microgerenciando as tarefas e as rotinas delas, você vai ocupar grande parte do seu dia com isso. E o que você faz no trabalho remoto? Me digam aí no chat se isso está acontecendo com vocês. Reuniões, reuniões, reuniões e mais reuniões. As pessoas, os líderes convocando muitas reuniões, né, sentindo essa necessidade de utilizar como mecanismo a reunião para poder garantir que está tudo bem, e as pessoas do outro lado, os colaboradores, se sentindo cada vez mais exaustos, cada vez mais desgastados, cada vez mais tensos, vigiados, sobrecarregados. Então, a gente cria um ambiente que não é bom para nenhum dos lados. O microgerenciamento, ele traz no trabalho remoto um ambiente talvez mais tóxico até do que no trabalho presencial, porque no fim das contas ninguém quer ser vigiado. E as pessoas estão sentindo, a gente tem ouvido isso, pessoas dizendo que estão sentindo que elas precisam provar mais e mais que estão trabalhando. Assim, então elas trabalham mais, para poder provar para o líder, olha aqui, eu fiz, eu estou fazendo. Então ela é colocada numa situação de tensão. Claro que eu estou assim, tirando toda a questão da pandemia em si, né, que a gente está vivendo um home office bem complicado, diante de tudo que está rolando, e as pessoas sob essa tensão de ter que provar que elas estão trabalhando, porque não existem recursos para a gente avaliar esse progresso do trabalho. Muitas vezes não existe esse preparo, e aí a gente só tem as ferramentas, e o que a gente faz? Reuniões, 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 e mais reuniões. Então é complicado, porque mesmo no escritório, se você fica sempre ali espiando em volta das mesas, para saber, né, dar uma olhada ali, o que as pessoas estão fazendo, esse é o momento que a pessoa vai mudar de aba ali rapidinho também. Quem nunca, né, ouviu isso aí? Podem falar aí no chat também se isso também não é uma situação muito comum, né? A pessoa tá ali, aí vem ali o gestor passando atrás, opa, já dá aquele alt tab ali, muda de aba na hora para a pessoa acreditar que ela está trabalhando. Então, gente, como que a gente vai esperar algum tipo de engajamento nessas condições? Não é um ambiente propício para a gente criar o tipo de performance ou espírito de grupo, o que seja, a cultura que a gente espera, né, uma cultura realmente saudável, é difícil criar diante de condições dessas. E a real é que as ferramentas não vão resolver o que está mal resolvido, né? A gente está falando muito sobre a tecnologia, inclusive a tecnologia é o que fez o trabalho remoto avançar muito mesmo, porque cada vez mais a gente tem uma internet melhor, cada vez mais a gente tem recursos de ferramentas, de aplicativos para fazer qualquer tipo de coisa, então as ferramentas, elas ajudam a nossa vida, essa transformação, ela é sim digital, mas ela é muito mais cultural e comportamental. A gente vem aí, ao longo dos anos, observando, tanto nas nossas empresas, quanto também nas empresas que a gente vem ajudando, que a grande dificuldade é a cultura. As pessoas, até falam agora, a gente tem ouvido, tá super produtivo, o trabalho remoto, as pessoas realmente produzem mais, entregam mais, sei lá, porque elas ficam sozinhas, estão mais focadas, não tem interrupção, é ótimo que tem uma grande produtividade, mas eu tô com medo de perder minha cultura, que eu levei não sei quantos anos para conquistar, e como é que eu vou fazer para manter essa cultura agora que eu não tenho esse apoio do escritório, né? Então, essa transformação, ela é cultural, ela é de relações, e ela é da forma como a gente também se comporta e se posiciona dentro desse novo terreno aí do trabalho remoto. As ferramentas, no final das contas, são o menos importante. A gente precisa focar muito, muito, muito nas pessoas e entender muito bem como as relações têm que se dar aqui dentro. Isso vai refletir na nossa cultura, que vai ser mais importante até do que os nossos processos, que vão ser mais importantes do que
as ferramentas. Então, ir direto para as ferramentas é uma tentação muito grande. A gente também ama as ferramentas, a gente adora falar de ferramentas, a gente adora testar aplicativos, instalar aplicativos, ver o que dá para fazer, o que não dá. Mas se a gente negligenciar toda essa parte aqui, essa lupa do trabalho remoto, ela não perdoa. Ela vai vir e vai mostrar que tem algumas coisas ali que não estão tão legais e a gente precisa conversar sobre isso e dar a oportunidade realmente de fazer diferente, né? Tudo que eu estou trazendo aqui é para trazer, sim, uma reflexão, mas mostrar que é uma grande oportunidade da gente fazer diferente a partir do momento que a gente está agora lidando com um novo tipo de cultura que a gente está trazendo aí como sendo também a cultura officeless dentro desse contexto. E aí, se a gente está falando de transparência, transparência de objetivos, transparência de propósito, será que a gente mesmo sabe que objetivos a gente tem, que propósito a gente tem esse tipo de clareza? Porque esse é um fator muito determinante para o engajamento de um time remoto, né? A gente não foi acostumado a lidar com esse tanto de liberdade, com esse tanto de flexibilidade, com esse tanto de transparência, né? De ficar realmente compartilhando tudo, né? A gente estava acostumado mais a executar as nossas tarefas e fazer o nosso trabalho, e agora a gente está começando a falar de propósito, de transparência, de mexer em um monte de coisa que estava quieta ali, para que eu vou ficar mexendo em tudo isso? Mas se a gente quer criar um comprometimento em torno de alguma coisa que a gente pretende atingir juntos, a gente tem que descobrir que coisa é essa, né? Se a gente quer atingir alguma coisa juntos, que coisa é essa que a gente quer atingir? Às vezes a gente mesmo não tem esse tipo de clareza, e para focar nos resultados, o que a gente vai fazer é buscar essa clareza através de objetivos e através dos indicadores que vão nos apontar ali se a gente está se aproximando ou se a gente está se afastando disso, que a gente consiga medir ali também de uma forma um pouco mais analítica mesmo, concreta, com dados, a gente consiga medir o resultado do que a gente está fazendo. Então, essa clareza de propósito e objetivo acaba sendo uma premissa importante também para gerar o engajamento lá na ponta. Essa imagem aqui, ela representa bem isso que eu estou falando. Aqui em cima, a gente tem o que, digamos que é a camada mais estratégica, né? Que fica aqui o propósito, a missão, a visão, é uma visualização que geralmente quem tem são os C-levels da companhia, os executivos, a diretoria, que estão planejando, né, a visão ali, às vezes por ano, fazendo os planejamentos estratégicos e definindo objetivos, né, aqui já seriam, assim, objetivos trimestrais, né, que tem para o ano, então tem todo o planejamento estratégico acontecendo aqui em cima, e aqui nessa parte, quem está ajudando a fazer essa roda girar só enxerga metas e tarefas, indicadores aqui vocês podem entender como metas. E quando a gente está olhando só tarefa, a gente fica com um gap aqui no meio, uma lacuna, onde as tarefas, a gente não tem a visão de como isso se conecta com alguma coisa que está sendo buscada. Gera uma desconexão total entre a galera que está aqui nessa parte realmente executando o que está sendo feito e a parte da camada mais estratégica, que geralmente fica restrita ao C-level. Então, aqui, o que a gente está dizendo é que essa desconexão também gera desengajamento, porque as pessoas não entendem, inclusive, o motivo das tarefas existirem, né? Ah, beleza, eu faço essas tarefas, faço, mas eu não sei direito o que isso vai dar lá na frente. Então, como que eu faço que a gente entenda que o que eu faço aqui no micro, nas minhas tarefas, impacta algo maior lá em cima, algo do qual eu, inclusive, me beneficio também, né? Também não adianta a gente querer criar também esse sentimento de propósito, sentimento de dono, né, que dizem aí. Isso é muito difícil você gerar um engajamento desse se a pessoa não se beneficia do resultado que ela entrega. Então, aqui a gente está falando como que eu entendo que as tarefas e as rotinas que eu tenho aqui no meu dia a dia, que às vezes eu estou sozinho aqui na minha casa, às vezes são dias que eu não estou muito legal também, mas eu tenho que fazer, é o meu trabalho, é o compromisso que eu tenho. Como que eu entendo como essas rotinas e essas tarefas encaixam em algo muito maior lá que a gente está buscando lá em cima e que está todo mundo junto trabalhando por esse objetivo para se beneficiar dele. Sem essa visão, eu não sei para que meu trabalho importa. Eu passo semanas, meses entregando tarefa e olhando para a meta, entregando tarefa, olhando para a meta. Isso, no longo prazo, no curto prazo pode até funcionar, né? As pessoas que têm uma relação ali que é já baseada nisso. Eu vou fazer essas tarefas, vou receber por isso, vou cumprir ali as metas que estão sendo colocadas.
Mas quando a gente fala especialmente do ambiente distribuído, onde as pessoas não estão perto fisicamente, essa distanciação física pode ser um fator que, no médio prazo, ajude a gerar mais desengajamento, porque você está só entregando tarefa à distância, e você não consegue ver na prática por que o seu trabalho realmente importa, também acaba sendo um fator de desengajamento. A lógica dessa transparência, né, que eu estou falando aqui, ela vem a partir, então, de um propósito compartilhado, um propósito central, visível, transparente, que todo mundo sabe o que é, porque esse motivo todo mundo sabe o que é e precisa saber, e ele vai derivando para uma visão de como que a gente quer fazer isso, como que a gente quer fazer valer esse propósito, e a partir daí, de fato, o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer, o que a gente quer atingir aí para poder, através da nossa atividade, a gente ir para esse nível acima de atingir objetivos, chegar numa visão e realizar um propósito. Quem aí conhece o famoso Golden Circle, né, o círculo dourado aí do Simon Sinek, que é justamente essa lógica de começar pelo porquê, né? O livro dele, né, Comece pelo Porquê, em português. Quem conhece aí, fala aí no chat pra gente. Quem conhece Simon Sinek, eu acho que ele acaba que para quem, né, tá trabalhando com liderança nesses novos tempos, que é o nosso assunto aqui de hoje, eu acho que é obrigatório conhecer os conteúdos dele, né, e o que ele tem a dizer. E essa lógica que faz muito sentido conectando com tudo que eu estou falando, porque representa uma certa clareza. E aí é interessante que ele fala, todas as empresas sabem o que elas fazem. Sabe, eu faço tal serviço, entrego tal produto, produzo tal produto, eu vendo tal serviço, eu entrego tal solução. Saber o que a empresa faz é muito fácil, todas as empresas sabem, ou muitas empresas sabem. Como elas fazem, já nem tantas sabem. O que elas têm realmente de diferente ali, né? Que torna único o que elas fazem, né? Como é esse, que experiência é essa, o que é esse how to ali, né? Esse como do que a gente faz. E ele fala que poucas empresas sabem o porquê que elas existem, né? Saber justamente o propósito, o motivo central de por que elas estão no mundo. E aqui não é a empresa existe, o porquê é para gerar lucro, é para gerar grana e ganhar dinheiro, faturar tanto. Isso aí não é o propósito, isso é um resultado. É um resultado que vem a partir de um propósito, mas o propósito é algo ainda mais profundo, que é, cara, quais são os valores, o que está sendo proposto aqui, né? Que missão maior é essa que a gente tem para justificar a nossa existência aí no mercado, né? Então é interessante esse conceito, porque nos faz olhar para dentro, nos faz refletir que lá dentro, às vezes, tem respostas também para o que está dando algum ruído aqui na ponta. E trazendo para uma forma um pouco mais prática aqui, tem também essa pirâmide que ela também representa de uma forma bem bacana essa fragmentação, né, que eu estou dizendo. Então, a gente parte de um propósito aqui, a gente reforça esse propósito aqui no topo da pirâmide, e a partir daí a gente vem fragmentando isso em partes menores e vai derivando até as tarefas. Então, a gente tem um propósito aqui como organização, e aí o que a gente quer alcançar, por exemplo, em um ano? Então, é uma boa prática a gente ter essa visão do ano compartilhada de uma forma que as pessoas já ficam com isso na cabeça. Então, a gente costuma, por exemplo, aqui nas nossas empresas, fazer uma hashtag do ano. A gente tem como se fosse um mantra ali. Então, é uma hashtag bem fácil de decorar, que representa o que a gente está buscando nesse ano. Então, qualquer momento que eu perder ali, esquecer ou me desligar um pouco, é muito fácil eu lembrar que, no final das contas, o que a gente está buscando nesse ano é isso. Então, quando a gente vai tomar decisões juntos, às vezes a gente cai em umas discussões, beleza, e aí o que falta para a gente ter clareza é resgatar isso. Mas o que a gente está buscando esse ano mesmo? Porque às vezes a gente esquece. Então, ser de uma forma escrita bem simples, assim como numa hashtag, ajuda a gente a ter essa visão do ano compartilhada. E a partir dessa visão do ano, a gente vem quebrando. Por exemplo, em períodos de 3 meses. Então, a cada 3 meses, eu vou criar objetivos que vão me apontar se eu estou me aproximando do que eu quero alcançar no ano ou se estão me afastando dele. Então, eu vou fragmentando um ano, por exemplo, em 4 períodos de 3 meses. E aí, se nos 3 meses eu estou buscando determinada coisa, o que eu posso fazer nos próximos 7 dias que vai me aproximar
do que eu quero ter no final de 3 meses. Então, o planejamento semanal que eu faço, ele tem que estar, de alguma forma, conectado com o que a gente está querendo atingir no trimestre. Porque se a gente está fazendo algo aqui, planejando a nossa semana, e isso está totalmente desconectado com o que a gente está buscando em 3 meses ou mesmo no ano, a gente está provavelmente tomando decisões de priorizações um pouco equivocadas. Da mesma forma, a gente vem quebrando mais ainda. Tá, se no planejamento da minha semana, na sexta-feira, eu quero ter tal coisa, a gente quer ter isso aqui, o que eu vou fazer nas próximas 24 horas que vai me aproximar do que eu quero ter no final dos 7 dias? Então, vou quebrando mais ainda. O que eu estou fazendo hoje tem que estar conectado com o que a gente estipulou para o final da semana. Senão, a gente está trabalhando de uma forma desalinhada e dispersa. Tudo tem que estar conectado com o nível acima. E a gente pode quebrar até mais aqui, né? Por exemplo, se a gente cair aqui para uma técnica Pomodoro, né, de 25 minutos, se eu tenho um objetivo ali para o meu dia, um objetivo principal do meu dia, o que eu vou fazer nos próximos 25 minutos tem que, de certa forma, conectar com o que eu quero ter no final do dia. Então, a camada de baixo, eu vim para uma camada aqui super micro, de tarefa, mas ela está conectada com o dia, que está conectada com a semana, que está conectada com o objetivo trimestral, que está conectada com o objetivo anual, que está refletindo esse propósito que a gente quer fazer valer. Então, vem de objetivos, vem das metas até as nossas rotinas. Então, o que é visível, a gente ter visibilidade disso é importante. O que é visível ajuda a orientar, ajuda a dar direção para as pessoas. E aqui que entra o papel do líder, né? Que ao invés de ficar simplesmente delegando e distribuindo tarefas entre as pessoas, ele lança desafios. A gente não quer simplesmente ter mais braços. Muitas vezes o líder contrata alguém para ter um braço adicional dele, né? Como ele só tem 2 braços e não consegue fazer tudo o que ele quer, ele contrata alguém para ser esse terceiro braço ali e fazer as coisas que ele quer, que ele imagina. Ele vai delegando para essa pessoa algo que vai trazer o que ele quer alcançar. Não estou dizendo certo, não estou dizendo que é errado, mas falando de toda uma cultura de trabalho remoto, falando de uma cultura officeless, não faz tanto sentido a gente esperar o engajamento de pessoas que só ficam executando tarefas que já chegam prontas, embaladinhas ali, para fazer com pouco espaço para inovação, pouco espaço para contribuir. Então, tem um outro exemplo, né, que é aquele do desafio do Rio, né, que o gestor fala para o time, a gente precisa chegar do outro lado do rio, vamos construir uma ponte. Então, beleza, tá todo mundo alinhado. A gente sabe que a gente tem que chegar do outro lado do rio e sabe que a gente vai construir uma ponte para chegar do outro lado do rio. Beleza, vamos fazer isso acontecer e tudo, mas pouco espaço para propor sugestões. Quando nessa lógica de lançar os desafios seria, pessoal, precisamos chegar do outro lado do rio tal dia. Como a gente vai, se vai ser fazendo uma ponte, se vai ser de barco, se vai ser nadando, qual é a solução que a gente vai utilizar para chegar lá do outro lado do rio, isso está em aberto, e a gente, como um time, a gente vai explorar possibilidades para chegar lá. E aqui também traz um outro aspecto dessa cultura que a gente está falando, que é a cultura de experimentação. Nem sempre o que a gente propõe vai dar o resultado que a gente quer, mas a gente tem que dar um espaço seguro para as pessoas poderem inovar, poderem contribuir, né? Tem um outro conceito que trata disso, né, que é a segurança psicológica, que é relacionado a esse o espaço onde as pessoas não têm medo de questionar o que está, as formas como as coisas funcionam, não tem medo de trazer uma nova ideia, não tem medo de arriscar fazer de um jeito diferente, porque aí que a inovação surge, e aí o engajamento surge, porque as pessoas, elas estão cada vez mais querendo trabalhar em algo que elas se desenvolvam, algo que fazem elas aprenderem mais, que é desafiador. Isso gera engajamento, né? Não é ser um braço a mais do seu gestor que vai fazer você criar esse engajamento que a gente está falando. A gente acredita que as pessoas realmente participam daquilo que elas criam. Elas participam daquilo que elas ajudam a criar, elas participam daquilo que elas veem que aquela solução que foi para o ar lá, aquilo que a gente botou para rodar, tem o dedo dela ali, tem uma sugestão dela que foi acatada, tem uma ideia que ela trouxe e que foi legal e ela conseguiu contribuir, que ninguém trouxe aquilo ali para ela tudo embaladinho, simplesmente faça isso, né? Um ambiente onde as pessoas realmente têm esse espaço para criar, para contribuir e o espaço seguro também para fazer isso sem ter, por exemplo, medo de alguma punição. Então, o engajamento no trabalho remoto, ele está em torno disso, né? De um ambiente onde as pessoas realmente participam, são desafiadas, querem se desenvolver e elas têm as condições para fazer isso acontecer. E
quando a gente cria esse ambiente, isso aqui é muito poderoso, assim, para os resultados que a gente pode alcançar, porque a gente junta a sabedoria coletiva, a energia coletiva aí desse grupo e consegue realmente realizar muito mais, independente de qualquer coisa aí, e inclusive do local físico onde as pessoas estão. E acaba que, para fazer isso na prática, né, uma metodologia bacana é a metodologia dos OKRs, né, ou OKRs em inglês, que são os objetivos e resultados-chave. Quem conhece OKR aí, ou já faz isso na empresa, manda aí no chat para a gente, falando se vocês trabalham com essa metodologia, mas traz essa lógica, né, de você estabelecer objetivos e estabelecer esses resultados chaves, que podem ser também chamados de indicadores ou KPIs, KPIs, que a gente conseguir também envolver as pessoas na construção desses objetivos. É um framework que nos possibilita materializar esse conceito, né, de pessoas construindo os objetivos e a gente fragmentando missões maiores em partes menores e dando autonomia para que o time junto descubra como que a gente vai fazer acontecer, né. Então, os OKRs, eles trazem essa lógica de, beleza, o líder já vem com o propósito, já está lá, a gente já vem com a visão do ano, e a gente, a partir disso, dá o espaço para as pessoas construírem em cima como que a gente vai alcançar determinado objetivo nesse ano. Então, uma outra prática legal é o prefixo, né, de você usar o como podemos, né? Então, precisamos, vou dar um exemplo aqui do Officeless aleatório. A nossa visão do ano é ter 5.000 pessoas Officeless. Vamos supor que essa seja a nossa visão do ano. E aí, nos próximos 3 meses, como podemos nos aproximar desses 5.000 aí, sendo que a gente está agora no trimestre X? Aí as pessoas vêm construindo, como podemos trazer mais informações aí para o mercado, para as empresas entenderem isso, como podemos, e as pessoas vão trazendo como podemos, e essa junção de diversos desafios derivam os objetivos que a gente vai estipular e formas também de medir, né? Então, quando a gente fala dos key results, não é a pauta aqui dessa apresentação aprofundar, né, de como rodar um OKR, são informações que a gente tem no nosso treinamento completo, lá a gente aprofunda, na formação mesmo a gente aprofunda como fazer um OKR, também tem muito conteúdo sobre isso, mas é mais para materializar que através de uma metodologia como essa, a gente consegue aplicar na nossa empresa esse tipo de conceito. Então, a gente tem os objetivos, tem os resultados, os indicadores que a gente precisa buscar, e aí, a partir daqui, beleza, a gente não tem um caminho certinho para chegar nesses indicadores que a gente estipulou para 3 meses. Não é um checklist, beleza, agora é só fazer isso, e dando check ali que a gente vai chegar. Aqui é onde a gente vai ter esse espaço para explorar soluções, para priorizar, para experimentar. A gente vai errar nesse caminho, algumas coisas não vão funcionar, a gente tem consciência disso, a gente assume esse risco para poder dar essa autonomia e usar realmente as pessoas, a inteligência das pessoas em prol do que a gente está buscando. Mas como esse alinhamento está estabelecido, a gente cria condições para essa autonomia funcionar na prática, assim, não é algo que também vai ficar cada um indo para um lado, testando as coisas mais malucas aí, que não tenham nada a ver com o que a gente está buscando. A gente cria primeiro todo um alinhamento para realmente essa autonomia funcionar na prática. E a partir daqui, obviamente, o local de trabalho se torna bem menos relevante. O que a gente está buscando, no final das contas, são resultados. E os resultados, eles são até mais importantes do que as entregas. Porque as entregas não necessariamente trazem o resultado que a gente está buscando. Às vezes a gente está entregando soluções que a gente está testando e não é aquilo que vai fazer a gente chegar do outro lado, no que a gente está precisando, no que a gente está querendo alcançar. Então as entregas são importantes, mas não tanto como os resultados, porque não necessariamente entregas trazem os resultados. A gente está buscando os resultados que são mais importantes do que as entregas, e as entregas são mais importantes do que as horas de trabalho, e as horas de trabalho são mais importantes do que o local de trabalho. Então, você vê que nessa classificação aqui, o local de trabalho foi o menos relevante. A gente está alinhado através de outras questões muito mais significativas, e a gente está olhando para outros tipos de métricas que realmente nos indicam se está fazendo sentido o que a gente está fazendo junto ou não. Então, tudo isso no trabalho remoto acaba ficando extremamente visível. E aí é legal porque aqui a gente já resolve, de certa forma, esse alinhamento de propósito da organização, né? Excelente, temos todo mundo alinhado aí dentro dos propósitos e dos objetivos. Mas ainda não está completo. Pode ainda não funcionar
se a gente não alinhar o time. A gente criou uma parte do alinhamento, que é o alinhamento do propósito da organização. Aqui entra outro papel fundamental desse líder aí, dos novos tempos que a gente está se referindo, que é colocar as pessoas nas posições certas. Assim como a gente tem num time aí de futebol, de basquete, cada um tem a sua posição e é importante que a pessoa atue na posição que ela realmente quer jogar e que ela sabe jogar melhor. A gente vai ter um trabalho de equipe formado por posições diferentes e juntamente com esses papéis, com essas posições, as expectativas, né? Que tipo de expectativa eu espero dessa posição? Que tipo de responsabilidade quem está nessa posição tem? Isso tem que estar muito, muito claro, porque como é que eu vou esperar o engajamento de alguém que nem sabe, a pessoa nem sabe o que eu espero dela, né? O que eu considero sucesso dentro do trabalho dela. Tem aquela questão bem famosa, né, que é se alguma coisa tá com todo mundo, não tá com ninguém, né? Então, ter essa clareza de quem que é o responsável por cada área ou cada projeto que seja, dentro do seu contexto, e ter também, saber quais são essas atribuições, essas responsabilidades. Tem outra também que é aquela que, como é que é? O cachorro que tem 2 donos, passa fome, um negócio assim. Então, a gente tem que ter essa clareza de quais são os papéis, as posições que a gente tem, colocar as pessoas certas nessas posições e definir muito bem o que a gente espera em termos de papéis e responsabilidades de cada um. Porque assim, a gente vai realmente entender se essas posições que a gente está colocando as pessoas estão fazendo o nosso trabalho andar e os nossos resultados serem alcançados. Porque quando a gente faz isso, a gente dá autonomia também para outra questão que é fundamental no trabalho remoto, que é uma velocidade em tomada de decisões. A gente distribui a autonomia de tomada de decisões. Isso aqui, para o líder, é fundamental. Porque se a gente não tem isso, se a gente está num modelo onde a decisão ela é muito descentralizada e dependente numa pessoa, a gente vai ter muita reunião, a gente vai ter muitos cutucões virtuais ali durante o nosso dia todo, porque durante o nosso dia, nossa rotina, a gente toma muitas decisões, micro decisões. A gente acha que não, mas a gente está o tempo todo tomando micro decisões. E, pô, tô aqui na minha casa, tô sozinho, as outras pessoas da minha equipe, a gente está conectado através de ferramentas, mas como que a gente consegue dar essa autonomia para as pessoas conseguirem destravar as coisas também de uma forma mais independente, né, e essa tomada de decisão ser mais distribuída. Então, a partir disso, a gente consegue juntar essas duas peças. Eu tenho o propósito da empresa, da organização, que foi alinhada através daqueles objetivos e daquilo que eu trouxe ali antes, e o propósito do time. Aqui dentro do time, a gente tem os nossos papéis, as nossas habilidades, as responsabilidades de cada um. E aí a gente consegue realmente fazer esse match aqui, que é muito poderoso em termos de alinhamento e que vai ajudar muito o engajamento de um time remoto. E aí, para tornar isso acionável, eu vou propor um exercício para vocês. Eu trouxe aqui uma dinâmica que eu vou mostrar para vocês, que chama Team Canvas, que é um canvas do time. Se alguém conhece aí também, Team Canvas, manda aí para a gente aí no chat, dizendo que conhece, já ouviu falar ou já fez esse tipo de dinâmica, e que é legal, que é uma dinâmica ali que você vai fazer em 50 minutos, 1 hora com a sua equipe, e vai ajudar a materializar esse tipo de estrutura dentro da sua equipe. Então, como que funciona esse Canvas? Eu vou compartilhar uma outra tela aqui, porque eu vou fazer isso ao vivo aqui para vocês, como é que a gente faria isso remotamente. Amanhã a aula é sobre ferramenta, mas eu vou dar uma... Peraí, deixa eu me organizar aqui. Eu vou dar uma degustaçãozinha de ferramenta aqui também, para a gente mostrar como que seria o Team Canvas na prática. Então, deixa eu abrir aqui a janela onde ele está. E aqui é dever de casa, pessoal. A gente, inclusive, vai compartilhar aí com vocês o material para vocês fazerem isso. Vamos mandar lá no Telegram para vocês poderem fazer com a equipe de vocês aí remotamente e ver também que atividades como essa, colaborativas, dinâmicas, de post-its, etc., podem ser feitas remotamente de uma forma muito, muito bacana. Então, vamos lá. Aqui. Espero que vocês estejam vendo aqui a minha tela. Eu estou com um mural aberto, ou mural, né, num bom português aí, que é basicamente um quadro branco virtual, onde a gente tem
esse canvas, né, que é esse espaço em branco aqui, onde a gente pode criar post-its, colocar textos, colocar imagens, e todo mundo colaborar dentro desse mesmo espaço aqui. Deixa eu só confirmar se vocês estão vendo aí o meu mural. Tudo certo, Rafael? Beleza? Todo mundo vendo? Então, o que rola aqui nesse mural, ou mural, ou no Miro, né? Tem ferramentas aí similares, a gente ama esse mural aqui, porque a gente também trabalha com facilitação online, e ele tem uns recursos bem bacanas para isso, bem bacanas. A gente tem aqui alguns frameworks já prontos. E aqui nesses frameworks a gente tem o Team Canvas, já prontinho aqui pra gente. Cliquei. Opa, criei 2. Deletar 1. Beleza, e aqui a gente tem o Team Canvas. Aqui tá tudo em português, pessoal. Desculpa, tá tudo em inglês, mas é bem tranquilo aqui de traduzir. Talvez até exista aí na internet o Team Canvas já traduzido em português. Mas eu vou utilizar, como eu estou utilizando aqui o template do próprio Mural, eu vou utilizar o Team Canvas em inglês. E aí, como é que funciona isso aqui? Vou fazer outra coisa importante aqui, dica do Mural. Ó. Se eu vou utilizar um template que eu quero colocar coisas em cima, eu vou travar aqui, dar um lock nele. Só facilitadores podem desbloquear, então ele está bloqueado. Aqui, ó, não consigo mexer mais esse canvas, já posso trabalhar em cima dele. E vou mostrar para vocês para que serve essa ferramenta. Isso aqui é basicamente um framework que serve para alinhar, né, essa visão comum aí entre o time. E aí ele tem alguns campos aqui. O primeiro deles é esse aqui, de pessoas e papéis. E aqui, individualmente, cada um coloca ali o seu nome e em que a pessoa se vê, né? Então, por exemplo, eu poderia botar aqui Contaifer, facilitador. Então, estou colocando aqui o meu nome e em qual que é o papel que eu me vejo, coloquei aqui já meu post-it, cada pessoa colocaria. Então, aqui é legal porque a gente também já tem uma lógica de onde as pessoas estão querendo jogar e aonde que a gente pode ajudar a desenvolver essas pessoas. Depois a gente vem, por exemplo, para objetivos pessoais. Quais são os objetivos aí de cada pessoa? E aqui a gente traz, sem limite de post-its, pode colocar vários, cada um colocar seus objetivos aqui. Metas, objetivos, bem amplo mesmo, não tem nem certo nem errado. E aí uma boa prática aqui para saber de quem o post-it é colocar as iniciais, né? Então, vou botar aqui RC, Renato Contaifer, vou botar aqui, por exemplo, sei lá, conhecer 30 países. Então, seria talvez uma meta pessoal aí. Minha, todo mundo do time colocaria também. E assim vai. Temos outros campos aqui, por exemplo, esse aqui, dos valores. O que é que está nos movendo, né? Quais são esses valores que nos guiam e que são comuns entre o nosso time? E aí todo mundo preenche aqui também. E a partir daqui, a gente começa também a utilizar uma outra função aí no Mural, que é a votação. Então, a gente bota aqui valores, por exemplo, liberdade, por exemplo, saúde e bem-estar, colocando aqui alguns valores, e aqui tem uma funcionalidade de votação, que aí você pode colocar aqui, por exemplo, uma votação de 5 votos para cada pessoa, e aí a pessoa vem aqui e pode votar só clicando. Então, como eu tenho só dois post-its, eu vou botar três votos aqui no liberdade, 2 em saúde e bem-estar, etc. E todo mundo vota aqui de uma forma anônima, o resultado só aparece no final, né? Depois que eu dou um end voting aqui, ó, eu já vi o resultado, aparece aqui que liberdade ganhou 3 votos, saúde e bem-estar 2. E a partir dessa votação, a gente vai chegando aos valores aqui que forem mais votados, né? Quais são os valores da nossa equipe. Um outro aqui, objetivos comuns. Cadê? Objetivos comuns. O que realmente a gente quer atingir aí como um grupo, o que esse grupo quer atingir juntos. Aí a gente vai trazer também post-its aí de uma forma anônima nesse aqui, que vão representar que tipo de objetivos a gente quer alcançar junto, e a gente também, nesse caso, faz uma votação aí para saber quais são os objetivos que o grupo está visando, que está apontando. E a gente vai trazendo todos os campos. Um outro aqui do meio, que é o propósito, né? Aqui é essa parte mais profunda, né? Por que a gente está fazendo isso que a gente está fazendo todo dia, né? O que nos leva
a buscar esse objetivo em comum. Então, é legal vir do objetivo em comum para o propósito. A gente colocou vários objetivos que a gente tem aqui juntos, mas o que é esse propósito que faz a gente querer buscar esses objetivos? E vai conectando uma coisa com a outra. Aqui embaixo, os pontos fortes. Cada pessoa preenche também os seus pontos fortes no sentido de quais são as habilidades que você tem que podem ajudar o grupo a atingir aí seus resultados, em que você é bom, né, seja individualmente ou como um time, que tipo de soft skills você tem, que tipo de habilidades você tem, as pessoas mesmo vão colocando aqui, sinalizando esses pontos fortes e habilidades, e da mesma forma também as fraquezas e riscos, que acabam sendo obstáculos que a gente tem, né? Que tipo de obstáculos que eu tenho, que eu sinto que eu tenho, ou que o meu grupo tem, o que o grupo precisa saber sobre mim, isso aqui é muito legal, né? O que o grupo deveria saber sobre mim, que tipo de fraqueza, que a gente já entra também num espaço aí de vulnerabilidade, né, das pessoas realmente abrirem aí que tipo de fraquezas elas têm e a gente entender, o grupo ter essa visão de todo mundo, né, sobre isso e poder entender como que a gente pode ajudar uns aos outros. Um outro aqui, necessidades e expectativas. O que vocês precisam para o sucesso desse time, né? Então, o que a gente precisa para que tudo isso que a gente está colocando aqui seja bem sucedido, né? Que tipo de necessidade a gente precisa atender? E isso muitas vezes é feito através desse aqui, regras e atividades. Tá, uma vez que a gente mapeou tudo aquilo, que tipo de regras, que tipo de ações e de atividades a gente quer introduzir a partir desse encontro aqui, né? A partir dessa sessão? O que a gente quer colocar em prática para realmente fazer valer tudo isso que a gente mapeou aqui. Então, galera, isso aqui é muito massa, é uma atividade que é muito divertida, inclusive, de fazer, e dá para fazer super legal remotamente, eu mostrei aqui no Mural. A gente vai mandar para vocês aí no grupo do Telegram o PDF do Team Canvas, e a ideia é que vocês tenham aí como dever de casa mesmo e façam acontecer essa atividade na equipe de vocês, que vai com certeza trazer bastante clareza para o que vocês estão caminhando juntos em busca de quê, e também conhecer melhor, mais profundamente sobre as pessoas. Isso é super, super bacana. Vou parar de compartilhar aqui a minha tela e caindo aqui já para o fechamento aqui dessa conversa, né, dessa aula, da nossa aula número 2. Vou compartilhar novamente aqui. Que é justamente a gente imaginar, né, beleza, falei sobre várias questões aqui, falei sobre vários aspectos que influenciam no nosso modelo de relação, na forma como a gente se comporta, na forma como a gente lida mesmo com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia, com nossa definição de metas, nossa definição de objetivos, a nossa comunicação. Talvez você esteja se perguntando, né, como é que eu vou fazer tudo isso acontecer, todo esse alinhamento, toda essa transparência, tudo que está sendo dito aqui, sendo que as pessoas estão completamente espalhadas em locais diferentes. E aí é que entram as ferramentas, né? Então, como é que a gente consegue fazer tudo isso que eu falei aqui acontecer no ambiente virtual, através de ferramentas, que tipo de processos e que tipo de ferramentas que vão dar o suporte a toda essa estrutura aqui para que isso aconteça, independente de onde as pessoas estejam. O Rafael ontem já deu uma pista sobre o modelo Remote First, né, o formato onde a gente coloca realmente a experiência digital como uma prioridade e tudo a gente faz em torno desse ecossistema online para garantir que as pessoas tenham o mesmo nível de condição de atuar. E aí, a partir de amanhã, amanhã, na nossa terceira aula, vai vir o Renato Carvalho aí mostrar para a gente, na aula número 3, as ferramentas, né? Quais as ferramentas que qualquer time remoto precisa.